Implantar os sistemas. Para fazer uma implantação de sistema e você ter sucesso com essa implantação, para que o cliente se sinta satisfeito com aquilo que nós vendemos e com aquilo que nós estamos entregando, nós precisamos seguir algumas regras. Existe estratégia em relação à implantação, mesmo que seja aquela estratégia básica. Tem um cliente que ele só quer cadastrar produto e emitir cupom, por exemplo. Mas ele sempre quer algo a mais, depois vai precisar emitir uma nota fiscal eletrônica. Se você seguir essa regra básica que eu vou apresentar agora, você não vai ter problema nenhum em complementar qualquer um dos módulos do sistema. Para isso, os cadastros básicos são o seguinte. Você precisa determinar o cliente, registrado no painel, você vai fazer o cadastro do licenciado. Quando você apontar o cadastro do licenciado, ele já vai carregar todas as configurações do cadastro previamente cadastrado no painel. Você vai precisar apontar qual o regime de tributação logo abaixo, nesse mesmo campo de cadastro do licenciado. Na sequência, você precisa eleger, fazer o cadastro de usuários e permissões de acesso. O que são essas permissões de acesso? Você precisa cadastrar um cargo, por exemplo. Eu vou ter o caixa, eu vou ter o supervisor de caixa, eu vou ter o estoquista, eu vou ter o gerente. Então você vai cadastrando os caixas e vai criando grupos de permissões para cada um deles. Depois de fazer isso, aí sim você vai cadastrar os usuários do sistema. Ao cadastrar o usuário, você vai determinar qual que é o grupo de permissão que ele pertence e cadastrar seu login e senha para acesso ao sistema. Um outro cadastro básico, tão importante, eu coloco como formas de recebimento. Muitos falam formas de pagamento. Não, a forma de recebimento. Como que o cliente vai receber dinheiro na operação dele. Não importa se seja um comércio, seja um distribuidor, seja uma fábrica de alguma coisa. Eu preciso saber quais são as formas de recebimento que eu tenho. Para assim eu eleger quais são as lacunas que eu vou ter nesses recebimentos. Por exemplo, o cliente ele recebe dinheiro, cheque, cartão, recebe boleto. Se recebe no cartão e no boleto, a gente tem que ter uma atenção especial para determinar qual é a conta que vai cair esse boleto. No caso do cartão, qual é a conta, qual é a taxa deduzida desse cartão. Então a gente faz essa conciliação. Um outro item importante da estratégia está referente aos produtos. Para eu cadastrar um produto com qualidade, o meu cliente precisa entender que eu preciso fazer um grupo fiscal com qualidade. Por quê? Nós temos uma planilha no nosso formulário de implantação, no checklist de implantação, que acompanha esse checklist. Essa planilha, ela tem todos os campos onde o contador preenche para que a gente oriente o cliente como fazer o preenchimento dos grupos fiscais. Veja bem, não somos nós que vamos lá fazer para o cliente, mas nós orientamos o cliente como usar, como preencher os grupos fiscais. Isso é importante eu determinar. Se o meu cliente está vendendo para o consumidor final, se ele está vendendo para uma outra empresa, qual que é o regime dele? Se é Simples Nacional, se está vendendo para outra do Simples Nacional, para uma empresa do lucro real, do lucro presumido, ou se ele é lucro real ou presumido, se ele está vendendo para o Simples. Então eu preciso entender qual que é essa operação do cliente em relação ao cadastro de produtos. Olha, cadastro de produto, já estou falando do cadastro de cliente, que é o item que eu vou falar na sequência, na estratégia financeira. Mas a estratégia de produtos, eu preciso eleger qual é o perfil do meu cliente, um simples perfil, para que eu possa cadastrar esses grupos fiscais com qualidade. Eu vendo só para o usuário final? Moleza. Olha, eu vendo atacado, vendo só dentro do estado? É uma coisa. Vendo dentro do estado para lucro real e presumido? É outra história. Vendo para fora do estado? E no caso de uma prestação de serviço? Quando eu vou fazer uma prestação de serviço, eu tenho alguma ferramenta, algum ferramental que vai sobre um caminhão, que precisa de uma nota acompanhando para fazer uma simples remessa? Então eu preciso eleger todas essas questões. Quais são os grupos fiscais? Quais são as minhas operações fiscais que eu faço na loja? Então essa entrevista é muito importante. Faço devolução, faço nota de entrada, eu preciso identificar tudo isso. Não menos importante, na questão gerencial, são a eleição dos grupos e subgrupos. Quais são os grupos e subgrupos dos meus produtos? No nosso caso, com a tecnologia Prog, nós utilizamos também uma associação que é alocado. O alocado, ele é a posição que esse produto está, ou no meu estoque, ou na minha gôndola de venda, dependendo do ramo de atuação da pessoa. Você vai tirar várias conclusões preenchendo esse campo alocado. O vínculo de produtos não pode ser descartado nessa estratégia de produtos, porque ele é um quesito básico da nossa estratégia de cadastro de produtos. Porque assim,
Quando nós fazemos um manifesto, importamos um XML ou recebemos esse XML e vamos dar entrada no nosso estoque, o nosso sistema ele já cadastra o produto, bem como cadastra os boletos que já vieram acompanhando esse produto, bem como cadastra o fornecedor dos produtos. Ao fazer isso, o sistema ele cria uma categoria entre código de barras do produto mais o código do fornecedor e faz essa associação. Aí que mora o problema. Quando eu vou comprar esse mesmo produto de um fornecedor diferente, o sistema ele vai entender como se fosse um novo produto. Você precisa fazer a associação dessa reposição de outro fornecedor e criar esse vínculo com o produto já cadastrando anteriormente. O porquê? A partir disso você pode ter N fornecedores vinculados àquele produto. Mas sempre que entrar um fornecedor novo, você tem que vincular o produto já cadastrado anteriormente. Você consegue corrigir isso posteriormente analisando corretamente os relatórios. Às vezes tem um relatório com a mesma descrição, o mesmo código de barras, aí você consegue apontar que você cadastrou o fornecedor errado. Mas os vínculos são bem importantes aí. Fica atento para essa questão. Uma outra parte dos cadastros estratégicos está em relação ao financeiro, se vamos conseguir ou não implantar o financeiro no nosso cliente. O financeiro ele depende de alguns aspectos, mas são muito simples também. Por exemplo, o que é o plano de contas? O plano de contas é tudo aquilo que o cliente tem para pagar e tem para receber. Nós já falamos no cadastro básico das formas de recebimento. Aqui, o mais importante é o que ele tem para pagar. Essa despesa para mim é uma despesa operacional, se é um custo fixo, se é um custo variável, né? Se é um custo fixo, se ela é operacional, se ela não é operacional. Então isso determina o nosso tema, facilita para o cliente visualizar o negócio dele. Então a gente cria esse mapa, mostra para dentro do sistema como que o cliente faz esses cadastros, vai abrir a mente dele, a gente vai se surpreender com o que o administrador tem de sugestões para nós. Nós vamos cadastrar as contas correntes. Conta corrente eu tenho uma observação para fazer. Provavelmente quando você cadastrou lá os seus cartões de crédito, você já cadastrou as contas bancárias. Mas as contas correntes elas vão além das contas bancárias. Você precisa identificar se o cliente ele tem um caixinha, se ele tem um cofre. Ele pode utilizar um mini caixa para pagar aquelas contas diárias. Então ele tem um dinheiro reservado para pagar um boleto, de uma entrega à vista, alguma coisa assim. Ele tem um cofre com os valores maiores, um cofre que precisa ser controlado como uma conta corrente. Então assim, e podem ter outras soluções. O nosso sistema ele permite que você cadastre isso. De maneira default, ele vem cadastrado uma conta cofre. Essa conta cofre, ela trabalha como uma conta de transição. Tudo que entra no sistema vai para essa conta para você apontar qual é a conta correta. Então é importante estar de olho nessa conta cofre. Nós temos também a questão do determinar no cadastro de cliente quais os limites de crédito que nós vamos ter para a questão de fiado. Uma conta em carteira, um fiado que nós vamos ter, uma emissão de boleto. Nós podemos determinar o limite de crédito para cada um desses clientes. Por exemplo, se eu vou ter 10 clientes com um limite de R$2.000, eu preciso de R$20.000 de capital de giro para tocar esse cliente. O meu fornecedor me dá esse prazo de entrega para que eu utilize o dinheiro do cliente, do meu fornecedor, utilizando um just-in-time ou não? Senão isso pode determinar a estrutura da minha empresa, pode determinar o sucesso ou não da minha empresa, se eu abusar desse capital de giro vendendo no fiado, por exemplo. O nosso sistema ele limita isso. Então é isso, esses são os cadastros básicos de implantação, para que dentro desse pacote básico de 9 horas que a gente oferece para o cliente, a gente não prometa além do que a gente possa cumprir. Então no cadastro básico de implementação a gente mostra para o cliente como fazer os cadastros, a gente mostra para o cliente como ele vai conseguir bater o caixa dele, então esse já é o suficiente. A gente até consegue mostrar para o cliente como fazer um contas a pagar ou receber, mas se você perceber que o cliente não vai além disso, mostra e sabe que ele tem que comprar pacotes de treinamento adicionais para poder utilizar o sistema. Agradeço a todos e sucesso em suas implementações do sistema. Um grande abraço.